Ó, também extremamente simples. Agora nós temos uma situação onde a descontinuidade está no meio do intervalo. A função é contínua no intervalo AB, exceto num ponto C dentro do intervalo. Nesse ponto C, também, eu não escrevi aqui não, mas também a descontinuidade não é de primeiro tipo, não é de primeira espécie, é aquela descontinuidade onde o gráfico vai para mais infinito ou para menos infinito. Eu tenho uma assíntota aqui vertical nesse lugar aqui. Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos quebrar, nós vamos dividir a nossa integral em duas partes. Para você integrar de A até B com um ponto de descontinuidade no meio dela, basta você integrar de A até C, aqui ó, você vai de A até C, e depois você vai de C até B. Quando você for de A até C, aí você está diante de um dos casos. O que é que eu chamei isso aqui de A até C? Eu chamei de caso 1 ou de caso 2? Caso 1 mesmo? Tá certo. Bom, então tá. Então aqui eu tenho a descontinuidade do lado direito, né? Então eu estou no caso 1. E aqui eu tenho a descontinuidade do lado esquerdo, eu estou no caso 2. Então você usa o que nós já aprendemos. Para a descontinuidade do lado direito, eu afasto um pouquinho para a esquerda. Eu vou integrar de A até C menos epsilon e mandar o epsilon para zero. Ou então eu integro de A até lambda e mando o lambda tender ao C pela esquerda. A outra integral, essa do lado de cá, você vai se afastar um pouquinho para a direita, vai ser um C mais delta. Uma outra letra que eu estou usando aqui. Ó, de C mais delta até B, quando o delta tende a zero. O delta também é um afastamento. Ou então, você vai colocar outra letra aqui, sei lá, alfa, por exemplo, de alfa até B, quando o alfa tende ao C, pela direita. Alfa tende ao C pela direita. Pode ser das duas formas, né? E basicamente é isso que você vai fazer. Quando tiver descontinuidade no meio, você quebra ela em dois pedaços. Cada pedaço vai ser um dos casos que nós temos. Então, por exemplo, essa aqui, integral de menos 1 até mais 1 de 1 sobre x elevado a 2/3. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai... Primeiro, eu tenho o x igual a 0, que é ponto de descontinuidade. Cuidado, porque às vezes você nem percebe, né, que o x igual a 0 é ponto de descontinuidade. Mas tem que perceber onde é que está a descontinuidade aqui. A descontinuidade é no zero. Então, aqui x igual a 0 ponto de descontinuidade, então eu vou escrever isso aqui assim, ó, integral de menos 1 até 0. Esse aqui eu já vou inverter já, né? Vai ficar x elevado a menos 2/3 dx, mais a integral de 0 até 1 de x elevado a menos 2/3 dx. Agora, o seu trabalho é calcular essas duas integrais impróprias, né? Essa aqui você vai estar diante do caso 1. Ó, esse aqui será o nosso caso 1 e esse aqui será o nosso caso 2. Oi. Lá em cima, o exceto em C existente, pertencente a e B. A, B, exatamente. Agora, AB com parêntese aqui quer dizer que nem o A nem o B estão considerados, só o meio. Então, eu preciso da primitiva disso aqui, né? Uma das coisas que eu preciso da primitiva. Então, vamos abrir um parênteses aqui para calcular a primitiva de x elevado a menos 2/3, que é hiper simples. É só você fazer assim, x elevado a menos 2/3 mais 1, dividido por menos 2/3 mais 1. E não preciso colocar essa constante aqui, porque a integral é definida, a constante vai desaparecer. Então, aqui vai ficar 3 menos 2 dá 1. Vai ficar x elevado a 1/3, x elevado a 1/3 e dividido por 1/3 aqui, né? Dividido por 1/3, ou seja, dá 3 vezes x elevado a 1/3 é raiz cúbica de x. Então, essa aqui é a primitiva. Acabei de calcular a primitiva aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu agora vou calcular essas duas aqui, ó, do caso 1 aqui. A do caso 1, eu tenho que calcular assim, integral de menos 1 até 0 de x elevado a menos 2/3 dx. Isso aqui, bom, se é do caso 1, a descontinuidade está do lado direito, né? Eu vou chegar um pouquinho para a esquerda aqui. Isso aqui nós vamos calcular assim, ó, o limite quando o epsilon tende a 0, da integral de menos 1, aí eu vou chegar um pouquinho para a esquerda do zero, né? Vai ser 0 menos epsilon, desse jeito. E de x é elevado a menos 2/3 dx.
Olha, mas a primitiva disso aqui nós já calculamos, nós já sabemos qual é a primitiva disso aqui. Então vai ficar assim, ó, vai ficar limite de a primitiva aqui da 3 raiz cúbica de x, ó, vai ficar 3 raiz cúbica de x, variando de de menos 1 até 0 menos epsilon, que é menos epsilon, né? Aí é só calcular isso aqui, quando o epsilon tende a 0. Aí troca aqui, ó, troca o x aqui por menos epsilon, vai ficar 3 raiz cúbica de menos epsilon, menos 3 raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 não tem problema, raiz cúbica de menos 1 é menos 1, né? Quando o índice aqui é ímpar, esse sinal pode entrar e sair à vontade, né? Aqui tem um limite, ó, limite quando o epsilon tende a 0. Aí quando o epsilon tende a 0, essa parte aqui vai para 0. Vai ficar só isso aqui, ó, menos com menos dá mais, então aqui vai ficar 3. Então essa integral ali deu 3. Agora a outra vai na mesma linha. A outra vai na mesma linha. Vai ficar assim, ó. Essa aqui é do caso 2. Essa do caso 2 aqui, ó. Eu vou integrar de 0 até 1. Ó. Integral de 0 até 1 de x elevado a menos 2/3 dx. Isso aqui é a mesma coisa, ó, a descontinuidade aqui agora está do lado esquerdo, né? Então você vai se afastar um pouquinho para o lado direito, vai ficar um 0 mais delta. Aí você vai calcular assim, ó, limite da integral de 0 um pouquinho para a direita, você vai controlar isso com esse delta, até 1 de x elevado a menos 2/3 dx. Aqui quando delta tende a 0. Agora, vamos calcular a primitiva. A primitiva já calculamos lá em cima, da 3 raiz cúbica de x. Então, vai ficar assim, ó, limite, quando delta tende a 0, de 3 raiz cúbica de x, variando de delta até 1, ó, de delta até 1. Vou calcular isso aqui. Troco por 1, depois troco por delta. Não se esqueça que nós vamos calcular um limite. Limite quando o delta tende a 0. Aí vai ficar 3 raiz cúbica de 1 menos 3 raiz cúbica de delta. E eu quero saber o que acontece quando o delta vai para 0. Quando o delta vai para 0, essa partezinha aqui vai para 0, ó, some, desaparece. Vai ficar só 3. Então isso aí dá 3. Então veja, o caso 1 foi calculado, deu 3. O caso 2 foi calculado, deu 3 também. Portanto, a integral de menos 1 até mais 1 de 1 sobre x elevado a 2/3 dx é a integral de menos 1 até 0, que eu já calculei aqui, de menos 1 até 0 deu 3, mais a integral de 0 até 1, que eu calculei aqui também deu 3, ó. 3 mais 3 dá 6. Então, a integral de novo é convergente, né? A integral de novo é convergente. Vejamos ali no GeoGebra a ilustração. Então, pessoal, olha só. Aqui tem, então, a aproximação que você vai fazer é dos dois lados. O x igual a 0 aqui é o ponto de descontinuidade. Ó, o x igual a 0 aqui é a descontinuidade. Aí, aqui você tem o epsilon, controlando o quão eu me afastei do zero para o lado esquerdo. Na medida que eu vou diminuindo, né? Fazendo o epsilon tender a 0, esse número aqui está tendendo... parece que está tendendo a 2. Esse aqui também... Está tendendo a 2. Não, passou. Deixa eu pegar aqui, deixa eu diminuir o valor disso aqui. 2,18 e 1,9, né? Vamos ter que pegar aqui, ó, e fazer esses valores ficarem menor. Fazer o epsilon igual a esse número aqui. Que epsilon que eu coloquei ali, meu Deus do céu? Você colocou. Tá epsilon igual a 0 ali. Não, esse aqui. 0, tá vendo, ó? Eu coloquei, ela deu 2,97. Se eu aumentar um pouquinho mais aqui, 2,99. Né? Se eu aumentar, o que eu estou falando assim, eu falei aumentar, mas não é aumentar. É diminuir, fazer ele ficar cada vez mais perto de 0. Se eu fizer ele mais perto de 0 aqui, 2,99. Quer dizer que esse marrom aqui está convergindo para 3. Aí o outro, que é o do delta ali, ó,
Vamos pegar aqui, vamos colocar o delta. O delta está bem aqui. Vamos colocar esse delta também valendo esse valorzinho aí. Deixa eu pegar e colocar ele aqui à esquerda. Tá vendo? Aí quando você juntar os dois, dá os 6 lá. Porque o que deve acontecer aqui é que esse aqui vai tender a 3, esse aqui vai tender a 3. Então a integral imprópria, ela existe e tende a 6. E então essa área aqui, ó, eu poderia até pensar em pintar ela. Existe uma quantidade finita de tinta que eu utilizaria para pintar essa região aqui. E essa quantidade é a mesma quantidade que eu uso para pintar uma região de área 6. Ok, então é isso. O recado que eu tinha que dar sobre as integrais impróprias, tudo é muito tranquilo, desde que você saiba lidar com esses limites e com essas integrais aí, ok?